Meus amigos, está chegando nosso horário, são 18h41, horário de iniciarmos aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, a nossa palestra pública das segundas-feiras, agora em novo horário, das 18h40 até as 19h30. E hoje recebemos a elegante companheira Vera Isaura, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçalves, nossa amiga de longa data, não direi a data, porque não fico aqui entregando a idade de ninguém, é claro, né? Mas só posso dizer que foi minha colega de escola, né? Velho, estudamos juntas lá na Vitor Meirelles, então é sempre um prazer rever essa companheira, mas não direi o ano em que isso aconteceu. E a nossa companheira hoje vai conversar conosco sobre o tema imortalidade. Esse tema faz parte dessa obra, Lampadário Espírita. É o capítulo, um dos capítulos dessa obra, não é? Obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E imortalidade é o tema do capítulo 12 desse livro Lampadário Espírita. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra pública, nós vamos fazer uma leitura desse livro, que tem por título Baltazar. É um amigo espiritual, né? Baltazar Reflexões. O médium que psicografou essa obra foi Altivo Caríssimo Panfiro, que foi durante muitas décadas presidente do Centro Espírita Leão Denis, em Bento Ribeiro. Então, Baltazar, um amigo espiritual, trabalhador do CELD, né? No volume 1 desse livrinho, essa mensagem aqui, um livro maravilhoso, ele vai nos trazer a seguinte mensagem. Não poder, é a mensagem número 30, essa mensagem de Baltazar. Hoje, dia 11 de julho de 2022. A mensagem diz assim: não podemos esquecer que a prece é o veículo ideal para a nossa conversa com as forças do mais além. Ela significa o pedido de intercessão em favor de alguém, de uma situação, de alguma coisa. O mais importante e impressionante da prece não é o ato que fazemos deliberadamente na busca de apoio às nossas solicitações, e sim a resposta que nos vem do mais alto, pois significa que alguém ouviu, meditou e atendeu a nossa solicitação. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Senhor, ao Mestre Jesus, para os amigos espirituais, esses companheiros que sempre estão ao nosso lado, nos inspirando, nos amparando. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos todos nós, Senhor, seus filhos, residentes nesse planeta que o Senhor nos deu como casa, para que pudéssemos aprender, pudéssemos colocar em prática os seus ensinos e pudéssemos nos tornar efetivos trabalhadores da tua seara, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. E sempre aqui, como eternos pedintes, mais uma vez estamos para te solicitar por acréscimo de misericórdia, que abençoe, auxilie, ampare todos os nossos irmãos. Não importa em que hemisfério do planeta, em que polo estejam, em que continente, mas que todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, possam, como eu disse, por acréscimo da tua misericórdia, que nunca nos falta, receber o teu amparo, receber a tua sustentação, receber o teu amor e a visita dos espíritos amigos, para que assim, Senhor, possam ter uma alegria, possam ter
um momento de paz, um momento de luz e receber o consolo tão necessário. Te solicitamos também, Pai, que abençoe os nossos lares, nossas casas espíritas, nossos familiares, nossos amigos e todos esses irmãos que aqui se encontram, Senhor, prontos para ouvir mais uma reflexão dessa doutrina abençoada, mas não só ouvir, mas buscar colocar em prática esses ensinamentos. E assim, envolvidos por essas bênçãos que sentimos cair do alto sobre cada um de nós, te agradecemos, Senhor, a tua misericórdia e te pedimos que nesse momento nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui com a nossa irmã Vera Isaura, trabalhadora do CIOI. E, Vera, você tem até 19h30, tá? Se precisar, 19h35, para fazer as suas considerações. E que o Senhor te abençoe. A palavra está com você. Obrigada. Vocês estão me escutando bem? Porque aqui é meio baixinho às vezes. E eu estou com a internet um pouco estranha também. Boa noite, afinal, né? Que já são quase 7 horas. Gostei de ver vocês todas, meninas poderosas, e tem um menino poderoso. Né? Eu não estou vendo todos, porque eu acho que aqui é pequenininho. Mas é muito bom, né? Falar com pessoas que a gente já conhece e que estão na mesma caminhada que nós. E a gente sabe que estão no mesmo esforço, buscando melhorar, entender, né? E todos nós aqui, nós estamos nesse estudo do Espiritismo exatamente para entender melhor a imortalidade. Para entender melhor e não ter tanto medo, né? De coisas que acontecem na nossa caminhada e que a gente precisa se fortalecer, porque ninguém está livre de problema nenhum, problema de saúde, perda de pessoas amadas. Então, a gente não está livre de nada disso. Nós estamos no mesmo planeta, quer dizer, no mesmo barco. Então, nós precisamos nos fortalecer. E nada melhor do que a doutrina dos espíritos para nos dar essa esperança, né? Essa força, esse consolo. Porque a gente vê muitas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, até muito a depressão bate forte quando o medo toma conta, né? A gente viu agora com a pandemia e ainda estamos vendo pelo caminho afora as pessoas aí bem complicadas, desesperadas com a situação, né? E mesmo assim, a gente tendo esse estudo, buscando entender, que a gente já entende um pouquinho, a gente não entende muito, a gente entende um pouquinho, mas não desistimos, isso que é interessante. E isso que nos dá força, não desistir dessa busca. Isso é uma busca para muitas vidas. Nós começamos, de repente, antes dessa, e agora nós estamos levando mais afinco a questão do estudo, né? Mas mesmo assim a gente fica apreensiva com a questão da morte, desse findar da existência, que a gente fica um pouco assustado, né? E mesmo assim, com essas questões todas que a gente vem estudando, muitos de nós ainda têm medo, está muito apegado ainda aos nossos amores, porque o que dói realmente é a separação, né? A separação, ela dói e a gente tem medo quando tem uma situação de risco, de uma saúde, de um amor nosso, a gente fica apreensivo. Mas com a gente mesmo, eu acho que a coisa está mais tranquila. Com o pouco de entendimento que nós já temos, a gente ainda já passa a refletir mais sobre as coisas que podem acontecer, que são inevitáveis. Quando acontecer, e se acontecer, a gente precisa estar forte ali na nossa crença, né? Aí, nessa hora que a gente vai ver, vai medir, né, em nós como nós estamos. Porque uma coisa é dizer que crê, que entende, outra coisa é passar pela prova. É bem diferente. A gente dá aquela escorregada, mas graças a Deus a gente se segura, né? A gente vê aí companheiros que perderam até filho e tem aquela dor que é para sempre,
mas criaram uma força para continuar que veio exatamente do entendimento. E essa espiritualidade que não nos deixa sozinhos, desamparados, né? E ali no livro, Joana de Ângeles nos diz que depois da noite sombria da morte, vem a madrugada clarificadora da vida espiritual. Quer dizer, ele coloca a morte como uma noite sombria, que a gente passa por aquele momento que você não sabe, né, que situação vai me levar para o outro lado, né? A gente que já sabe que existe um outro lado do caminho, a gente pensa de que forma eu vou para esse outro lado do caminho, né? Quais são os meus pontos positivos que vão me ajudar? Isso tudo é como se fosse a noite da morte, a morte uma noite. Mas ela, ao mesmo tempo, vem com a madrugada clarificadora da vida espiritual, porque a gente vai passar para a vida espiritual. Então, a vida não cessa, ela vai continuar. E isso quer dizer que nós somos imortais. Então, essa questão de imortal é outra situação que a gente fica meio assim, né? Será que nós somos imortais? Né? Hoje foi muito interessante, porque eu fui visitar minha tia, que tem 101 anos. E ela sempre foi uma pessoa alegre, saía em carnaval toda fantasiada, em grupo, adora dançar, ela canta, até a enfermeira que está com ela falou assim, eu adoro quando a Dona América canta, porque é uma pessoa, ela sempre foi para cima. Então a cabeça dela está boa, tirando, lógico, o corpo físico que está já dando, a gente sente, né? Outro dia eu estava olhando aqui o meu bracinho, parecia um papelzinho amassado. Eu falei, meu Deus, comecei a ficar amassada. Porque a gente vai olhando o nosso corpo, realmente muda. Ele vai ficando amassadinho, algumas regiões, os meus netos adoram pegar meu braço e apertar, né? Dizendo que é molinho. Então, a gente vai mudando, fisicamente vai mudando, sim. Mas nós que estamos aqui dentro, a gente ainda tem muita coisa boa, muita esperança, né? De dias melhores, de uma vida futura. O corpo, ele não vai acompanhar, vai chegar um ponto. Então, essa minha tia com 101, eu estava falando para ela, sua pele está tão lisinha, que pele boa. Aí ela falou, eu sempre tive a pele boa. Ela é muito vaidosa, sabe? Está sempre de brinquinho quando eu chego lá. Mas tá, a mãozinha já está ficando torta de tanto ficar na cama. Aí nós fomos tomar café e a enfermeira sentou para dar na boca, né? E eu virei e falei assim, pois é, mas não se preocupe, porque a senhora vai chegar um momento que a senhora, nós vamos sair desse corpo e vamos voar, flutuar por aí. Aí a enfermeira falou, só se for vocês, porque eu vou morrer mesmo. E vou esperar ou vou cair nos braços de Abraão. Aí eu falei, cara, ela deve ser evangélica, né? Aí eu falei, que ótimo! Sei lá o que eu vou falar nessa hora. Que ótimo! E cada um com o seu ponto de vista, com a sua crença, não é? Mas aí eu fiquei pensando, depois eu vim para casa, aí fiquei pensando assim, meu Deus, vou morrer mesmo. Todas as religiões cristãs não acreditam na alma, não sabem da existência da alma. Por que, então, essa certeza de que vai morrer mesmo? Isso aí é uma coisa que eu vou perguntar futuramente à minha professora, minha mestra Rose, para me explicar sobre outras religiões. Esse entendimento que dói muito. Uma coisa é você estar liberta do corpo, outra coisa é você morrer para sempre. E não entendi bem o que ela quis dizer, né? Eu vou morrer mesmo. Né? Então, a perda da indumentária física, como diz Joana de Ângeles, não confere prosperidade espiritual, nem conduz à ruína desesperadora. Quer dizer, naquele momento que chega, que a gente vai sair desse corpo que já não aguenta mais, já vai debilitando e tal, a gente não quer dizer que a gente vai ficar vai criar uma prosperidade, vai ser uma coisa feliz do outro lado, ou não.
vai ser uma coisa triste. Isso tudo vai depender de quê? Daqueles que elaboraram antes, que ela diz ali. E realmente, né, essa certeza de que se nós estamos estudando, não quer dizer que a gente não vai morrer ou que vai numa boa para a vida espiritual, rapidinho. Não. Mas tudo vai depender do que nós estamos fazendo agora, aqui nesse momento. Né? A nossa conduta, o nosso sentimento, a nossa verdade. Uma coisa é o que sai daqui, ó, da boca. Outra coisa é que está lá no coração. Que às vezes a gente fala essa doutrina, estuda, isso tudo foram reflexões que eu fiz diante desse texto. Mas uma reflexão não quer dizer também que é dessa forma que eu vou levando a minha vida. É claro que a gente faz um esforço para que seja dessa forma, até para que quando essa indumentária física acabar e ficar na Terra e se transformar, porque nada se perde, até o nosso corpo físico vai se transformar em certo momento. E imagina a alma, que é algo eterno, imortal, né? Então, a gente tem que ter essa certeza de trabalhar hoje, nesse momento que nós estamos, nos trabalhar, fazer um esforço, que Joana de Ângeles sempre diz que é trabalhoso, né? Que não é difícil. Tudo isso que a gente lê aqui eu acho tão fácil, mas na hora que a gente vai botar em prática, é muito trabalhoso, porque mexe com nosso orgulho, né? Aquela questão assim de alguém vai nos contradizer, vai dizer alguma coisa que a gente não gosta e a gente saber calar na hora certa. Então, tem essas coisas todas que a gente precisa pensar. E isso que ele fala, nós que elaboramos isso antes, nós pretendemos, sim, ter uma prosperidade espiritual. Quer dizer, lá do lado espiritual, a gente vai caminhar, continuar nesse progresso que nós nos propomos, nós espíritos, né? E cada ser desperta de acordo como viveu, de acordo com as suas paixões, né? Eu acho que nós estamos ainda muito apegados a muitas coisas, aos bens materiais, às coisas materiais, nem tanto, mas principalmente as pessoas. Né? Nós estamos bem apegados aos nossos filhos, aos nossos netos, sobrinhos. A gente já tem medo de deixar uma criança aí pequena e partir. Ou então, eu, por exemplo, né, tenho 2 netos de 16, 15 anos, 12 anos. Eu gostaria muito de ver a minha neta fazer 15 anos. Essas coisas, né? Ai, que Deus me permita chegar lá e assistir os 15 anos da minha neta. Realmente são coisas que a gente quer. Você vê minha tia, 101. Estão fazendo uma festa de 101 anos para ela, com a família. E ela vão levar na cadeirinha, em certo momento vão deitar, em algum lugar confortável, né? Acredito eu. Né? Mas é uma pessoa que está aí, caminhando. Eu estava lendo aqui, né, inclusive, porque às vezes a gente tem muito medo da questão da passagem, nosso momento de passar para outro lado da estrada, e a gente observa, eu estava vendo aqui num livro, que é de uma psicóloga americana, Carol Bowman, Crianças e Suas Vidas Passadas. E ela faz uma regressão com essas crianças para até a vida anterior. Né? Ela começa a observar, ela não é espírita, então ela fazia regressão até o ventre. Só que algumas das crianças passavam dessa fase, iam lá para trás mesmo, de uma vida anterior. E aqui tem umas declarações que as crianças falam, todas elas têm um momento da morte que é marcante. O momento da outra vida, o momento que elas partiram, que elas desencarnaram. E 90% delas diz que a morte foi a melhor parte da regressão. Né? Relataram repetidas vezes como foi agradável morrer. A maioria das crianças que ela
fez essa regressão. 79% experimentaram uma calma profunda e uma paz após a morte. E muitos se sentiram felizes por estarem livres dos seus corpos. Eles relatavam isso, são crianças, né? Porque eles iriam criar uma história na hora da regressão. E um adulto pode ser até que, né, invente que está vendo isso ou está vendo aquilo. Mas uma criança, eu acho mais difícil isso, né? E cerca de 20% descreveram flutuar acima dos seus corpos após a morte, observando a agitação em volta do corpo ao partirem. Aí eu me lembrei até daquele filme, né? Acho que era O Mistério da Libélula, que é um filme lindíssimo, né? E que o médico, ele bota até, ele observa, o garotinho diz da careca dele, né? Ali, o senhor tem uma careca, não sei o que lá. Aí o enfermeiro fala assim, não, ele fala isso, mas ele não é que ele viu lá de cima, é que ali atrás tem um espelho. Tem um espelho e ele vê por ali. Mas, na verdade, o menino flutuou mesmo, né? Saiu do corpo, ele estava com problemas de câncer, né? O menininho. E ele sobrevoa, assim, dentro do quarto. Então, se você observar essas declarações aqui, com essa regressão, todas as crianças tiveram uma coisa boa para contar. É lógico que é o que ela diz assim, nem todo mundo morreu tão pacificamente. Aí tem uns que já lembram, principalmente as mortes súbitas, porque você vê até espírita dizer, quando uma pessoa desencarna assim do coração, ou dormindo, né, entre aspas, a pessoa diz assim, eu queria essa morte para mim. Será que queria mesmo? Eu estou aqui falando com vocês, conversando, de repente caio dura. Como é que eu vou me sentir do outro lado? Né? É como ela diz aqui, ó. Aqui ela diz assim, uma morte súbita pode resultar em confusão e desorientação. Porque fica desorientado, você está num plano, por isso que muitos ficam muito presos ainda aqui, à terra, à família, aos lugares que frequentava, exatamente porque a maioria não tem nenhuma ideia do que aconteceu, né? Eu acho até que, eu já ouvi até um espírita que uma vez ele estava indo pela Cidade de Deus de van, aí teve um tiroteio lá e todo mundo deitou no chão da van, aquela confusão, aí de repente um silêncio, aí ele pensou, desencarnei. Mas não, aí ele mexeu na pessoa do lado, aí ele viu que ele estava vivo, mas primeira sensação, por quê? Porque a gente já sabe de algumas coisas, então a gente vai fazendo uns testes, né, para ver se a gente está encarnado ou não. Porque nós já temos essa informação, né? Então, nesse livro das crianças, eu achei interessante exatamente isso. As crianças comentando o momento da morte. Chegava nesse momento até uma vida anterior. Ela ia voltando com eles, até que ela observou que existia muito mais para trás do que ela imaginava que existisse. Então, eu ontem até falei sobre Jesus Gonçalves, nosso querido Jesus Gonçalves, mentor lá da nossa casa, que faz aniversário amanhã, faria aniversário amanhã, como Jesus, né? Ele nasceu em 12 de julho. Hoje é dia 11, amanhã seria aniversário de Jesus. Então, esse mês a gente fala muito de Jesus Gonçalves na nossa casa. E tem uma poesia dele que diz assim, ó, nunca é tarde. Se a humanidade visse um pouco além da sua visão carnal, minguada, estreita, talvez tivesse a ciência que não tem, de ver na morte a vida mais perfeita. Então, não andaria insatisfeita a consumir seus dias no desdém. Conheceria a lei de Deus que é feita para ensinar a evolução do bem. Mas nunca é tarde. Pode ser que um dia, cansada das doridas amarguras, onde ela crê ser noite, veja dia. E então, há de chorar por não ter visto que o que a levava a pérfidas loucuras era não crer no amor de Jesus Cristo.
Então, nunca é tarde. A gente pode começar a acalmar o coração, a ter uma informação mais precisa, né? O espiritismo numa casa séria de estudo, para que a gente possa ter essa certeza e essa vontade de continuar na estrada com coragem, porque é preciso coragem, muita coragem para continuar caminhando. E o que ele diz no amor de Jesus Cristo? O amor de Jesus é exatamente os seus ensinamentos. O que ele deixou para nós é o seu amor. Então, quando a gente percebe o que Jesus nos deixou, a gente vai vendo que ele nos disse que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se não nascer de novo, é porque existe uma imortalidade, né? Uma questão lá na frente, uma vida futura. E Joana continua dizendo que a morte pode ser considerada como o despir da aparência e o despertar para a realidade. Ela não apaga o amor que prossegue em cânticos afetuosos, emanando sentimentos que se alongam além das fronteiras do corpo, nem interrompem o intercâmbio do ódio que expele emanações mefíticas, alongando processos obsessivos de longo e tormentoso curso. Quer dizer, a morte não acaba com o nosso amor. Se nós amamos, esse amor vai continuar. A gente precisa ter a certeza de que um dia nós nos reencontraremos. Mas tudo vai depender do amor verdadeiro, né? Da sintonia que nós fazemos, de uma série de coisas, porque às vezes eu escuto pessoas dizerem assim, vou encontrar o meu amor, o meu filho, o meu marido. A gente não sabe em que condição estão essas pessoas. A gente gostaria muito que estivesse. Lembra a mãe de André Luiz? Estava num patamar muito além. Muito além. Ela teve que baixar um pouco para vê-lo, porque ele mesmo não conseguia vê-lo. Então, tem uns que estão muito além de nós já, né? Já estão mais lá na frente, mais evoluídos. A gente vê pessoas, tipo amigos, né? Que eram tão tranquilos, passaram uma vida tão difícil, tão resignados. Eu sempre me lembro da minha amiga Celi, que era uma pessoa maravilhosamente boa, humana, fraterna, solidária. Se visse alguém precisando de alguma coisa, quantas vezes ela falava assim, vem aqui fazer um lanchinho comigo. Então ela levava um bolinho para não sei quem, ela levava uma cestinha, umas compras para alguém que precisava. Ela estava sempre pronta para ajudar. E tinha uma vida muito complicada, cuidava de uma filha acamada há 19 anos com esclerose múltipla, e a outra filha já com o mesmo problema, em outra situação, e já tinha perdido um filho. Mas ela, quando você perguntava, quantas vezes eu vi Celi carregando aquelas bolsas pesadas do mercado, eu passava por ela e falava, poxa, Celi, por que você não me falou? Você está aí carregando essas bolsas, eu te ajudava, levava você para casa. Ela, que nada, eu estou ótima. Aí eu falava assim, mas é a coluna. Ela, que coluna? Tenho coluna não. E ia embora, 80 anos. Né? Quantas vezes eu chamava ela para a gente fazer um chá beneficente, eu falava assim, vai ter um chá lá no CEOD, não sei o que, vamos. Ela, hoje não posso não. Eu falei, poxa, Celi, por quê? Ela, você esquece que eu tenho 80 anos. Porque eu esquecia mesmo. Ela tinha tanta vitalidade, tanta vontade de ajudar as pessoas, que eu achava que nós éramos da mesma idade. Né? E, na verdade, ela tinha 80 anos. Né? Hoje ela já está no plano espiritual. E essas pessoas que a gente conheceu aqui trabalhando com um coração fraterno, onde estão, gente? A gente precisa de uma mensagem dessas pessoas? Eu acho que não. A gente até encontra com elas, de repente, num sono aí, num sonho, mas ela está trabalhando com certeza em alguma equipe, porque era uma pessoa que ajudava sempre os outros, estava sempre presente. Né? Uma mulher que você perguntava, como é que você está? Ela, o joelho está doendo um pouco, mas está bom também. Tudo dela estava bom também. E que a gente possa realmente
fazer dessa forma, né? Porque às vezes a gente acorda, ontem até eu falei lá no COI, de manhã estava um céu limpinho, um dia maravilhoso, olha para cima, levanta os braços e diga, eu tenho saúde, né? Puxa essa energia para nós, eu tenho saúde, eu não pego nada. Eu falei isso uma vez, né? Eu não pego gripe, não sei o quê. No dia seguinte eu estava com faringite, sabe? Minha garganta estava toda estranha. Eu falei, meu Deus, eu acho que alguém baixou um pouco. Mas por quê? A gente precisa falar essas coisas boas, trazer essa energia boa. A gente vai falando e aquilo vai convencendo a nós mesmos, né? Eu tenho saúde. Agora, se eu acordo comendo, ai, que vida cruel, eu só vivo cheio de dores, não consigo sair da cama, dói aqui, dói ali. Qual de nós, com mais de 50 anos, que não levanta com uma dorzinha aqui ou ali? Não existe. Eu acho que não existe, não. Né? Tanto é que a gente nem pode levantar rápido. A gente senta primeiro, dá uma respirada, uma esticada. Outra coisa, nós precisamos cuidar dos nossos órgãos, falar com eles, falar com o nosso coração, nosso fígado, nosso intestino. Toda vez que eu vou ao banheiro, eu sempre converso com o intestino. Eu falo assim, você está limpinho, limpinho, limpinho. Vou fazendo aquele gesto assim, como se eu estivesse limpando. E isso, eu acho que funciona, entendeu? Pode ser maluquice, mas eu acho que não, hein? Vale a pena. Então, a forma que nós vivemos aqui é o que nós vamos levar para o outro lado. Não é assim? Então, lá em Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz que fraco ou poderoso, ignorante ou esclarecido, o espírito vive em nós. Então, é a primeira certeza que nós precisamos ter. Nós somos espíritos, né? E nós regemos o nosso corpo. E ele vai, nós regemos e damos a direção ao nosso corpo. Que Leon Denis diz assim, que apenas um servidor, o corpo é apenas um servidor, um instrumento. Esse espírito é livre e perfectível. Por conseguinte, ele é responsável. Né? A responsabilidade de tudo que nos acontece não é porque a carne é fraca, porque o corpo é que é débil, não. É porque o espírito está enfraquecido. Né? Nós precisamos fortalecer. E como é que a gente fortalece? Com conhecimento, trabalhando nossas emoções, nossos sentimentos. É claro que a gente está num caminho complicado, mas a gente vai vencer. Nós vamos vencer o nosso orgulho, nosso egoísmo, essas questõezinhas pequenas de mágoa, ficar melindrado, né? A gente precisa ir treinando, fazer de um jeito que a gente possa devolver ao outro uma coisa melhor, né? Trabalhar o que nós temos aqui dentro. Às vezes a gente não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, quando a gente partir para o outro lado, nós vamos ficar isolados em algum local, em depressão, em tristeza. Por quê? Porque o espírito é que sente isso. Né? Aqui no corpo, ele descarrega tudo que a gente sente, passa pelos nossos canais de transmissão, que é o corpo físico. E em algum momento ele não vai aguentar, ele vai apresentar uma doença, uma situação diferente. Leon Denis também diz assim para a gente, ó, estabelecida a existência da alma, quer dizer, tem certeza que existe a alma, o problema da imortalidade impõe-se desde logo. Aí a gente sabe que a alma sobrevive. É essa uma questão da maior importância, porque a imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral, a única concepção que satisfaz as nossas ideias de justiça e responde às mais altas esperanças da humanidade. E é o que acontece. Né? O que falta na humanidade? É a certeza das consequências dos nossos atos. A gente acha que, muitos acham, a gente não, porque eu acho que ninguém aqui acha isso,
Mas muitas pessoas que a gente observa, pessoas famosas, pessoas do meio político, outras pessoas, vizinhos e tal, que fazem as coisas achando que estão enganando, que estão levando vantagem nessa vida, porque é isso que importa. Ter uma posição, ter um dinheiro, né, vencer alguma coisa, porque vai ser enaltecido. Mas, na verdade, está, às vezes, se prejudicando e prejudicando os outros, achando que a situação não vai ter volta. Não é? Eu sempre digo daquela garotinha que entrou num bequinho escuro e saiu caminhando e, cheia de maldade, começou a jogar aquelas taxinhas no chão. Ela jogava no chão as taxinhas e foi até o final da rua, pensou assim, quando eles acordarem, o pessoal que mora aqui vai tudo furar o pé, porque não vão ver. Só que ela, quando chega no final do beco, não tinha saída. Ela tem que voltar. E o que acontece? Ela volta furando o pé naquilo que ela plantou lá, no meio do caminho, que ela não imaginava. Ela achou que ia sair bem dessa. Eu vou passar e vou prejudicar e eles vão furar o pé, né? E eu vou embora, vou sair indo. Só que ela teve que voltar porque a rua não tinha saído. E é isso. As pessoas, às vezes, fazem coisas absurdas, né? Prejudicam pessoas, porque ninguém enriquece roubando, tirando dinheiro de uma merenda, tirando dinheiro de outras pessoas para enriquecer, para ter cada vez mais, ter um carro bom, uma mansão e tal, e o outro na miséria, porque as coisas estão muito desiguais, né? Estão muito desiguais. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem uma consequência. E como a vida não acaba, o corpo termina, mas nós vamos continuar nessa caminhada, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo hoje para poder levar para o outro lado, né? Então, se a entidade espiritual nos mantemos e persistimos através do perpétuo renovamento das células, né? Quer dizer, o corpo espiritual se mantém renovando as células, nós sabemos disso, né? Nós temos um doutor aí, né? Que nós vamos renovando as células. Então, no corpo material é assim, você imagina a nossa questão da alma. Também vai se renovando. Nós vamos nos renovando através do quê? Do nosso esforço, do nosso autoburilamento. Nós vamos observando o porquê que eu fico tão irritado tão rápido, o que me deixa contrariada com muita facilidade. Então, essas coisas todas a gente vai observando em nós para poder consertar. A gente quer ter razão o tempo todo e não dá para ter razão o tempo todo. Nós precisamos ouvir o que o outro tem a dizer. Se o outro está errado na nossa maneira de ver, que a gente saiba aceitar aquilo, porque uma coisa é o outro falar abobrinha e não nos contaminar com isso, porque eu tenho a minha opinião, né? Agora, a questão de você discutir com o outro, querer mostrar a sua verdade para o outro, é que incomoda, né? Incomoda e a gente se aborrece, a gente cria problemas de estômago, uma série de problemas. Por quê? Porque a gente fica contrariado, porque está sendo contrariado e não quer aceitar. Então, quando Leon Denis diz assim, vimos que coisa alguma se aniquila no universo, quer dizer, nada acaba no universo. Quando a química nos ensina que nenhum átomo se perde, quando a física nos demonstra que nenhuma força se dissipa, como acreditar que esta unidade prodigiosa que se resume em todas as potências intelectuais, que este eu consciente, em que a vida se desprende das cadeias da fatalidade, possa dissolver-se e aniquilar-se? Como é que a gente pode acreditar
que nós, espíritos que somos, que adquirimos esse conhecimento todo, né, estudamos, ou estamos progredindo, assim, com conquistas emocionais mesmo, né? Além da parte intelectual, o lado moral, a gente evita algumas coisas. Pô, para que serve isso tudo, então? Se vai ali na frente, acabou, acabou. Porque a ideia de acabar com a morte, tudo acabar com a morte, é que faz as injustiças do mundo, as coisas acontecerem, as pessoas não respeitarem o outro. Por quê? Porque eu vou crescer e o outro, quero saber do outro. Entendeu? O problema é dele. Então, a gente precisa entender que só essa forma de entender que a vida não acaba, que nós temos uma continuidade, que tudo se encadeia no universo, não adianta estar bem se o outro está mal. Como é que eu posso gastar um dinheiro enorme hoje numa situação que nós estamos passando, que as pessoas não têm nada, leite para dar para os filhos, não tem uma roupa. Tem pessoas que já tinham conquistado muitos bens materiais, aí veio a pandemia, perdeu o emprego e não dá para manter esse padrão que antes eles tinham. Então, essas pessoas estão pedindo cesta básica, né? Estão botando o seu orgulho de lado e vão pedir. Por quê? Porque, infelizmente, é esse o caminho. Então, a persistência que temos em perseguir, apesar das decepções, um ideal que não é deste mundo, uma felicidade que nos foge sempre, é uma indicação firme de que há muito mais coisa da vida presente no futuro, né? Porque se nós insistimos em um objetivo, insistimos em nos melhorar, insistimos em auxiliar outras pessoas, porque no início a gente até auxiliava pensando assim, eu tenho que ser boa, né? Quantas pessoas pensam assim? Eu faço isso porque eu quero ser boa. Não. Aí, de repente, a coisa vai saindo tão naturalmente que a gente faz com o coração irradiando mesmo. E o outro sente isso. O outro sente que a gente está ali irradiando aquela energia verdadeira. Porque aquilo já está transformando dentro de nós. Agora, não é tudo, né? Não é tudo, não é... A gente não tem esse poder, porque eu acho que cada encarnação a gente consegue fazer uma transformaçãozinha, bem pequena. E a Joana de Anjos diz assim, seja qual for o roteiro, por onde transitaram aqueles teus afetos, agora, além da carne, ora por eles, pensa neles com bondade e amor. Por quê? Às vezes a gente sente a falta do nosso ente querido que partiu, aí pensa assim, onde você estará, né? Mas o que você estará fazendo? Imagina, quem era esse ente querido aqui quando estava encarnado? Era uma pessoa que adorava dormir, igual eu vi um vídeo que a Rosângela até botou lá no COI, é um vídeo engraçado, daquele grupo engraçado espírita, que eu esqueci o nome, e o rapaz veio nessa vida só para descansar. Ele falou, não, na próxima eu vou trabalhar, nessa não, nessa eu só quero ver televisão, ficar no sofá. Aí o outro pergunta para ele assim, e sua mãe? Coitada da sua mãe, coitada? Olha só, ela não troca nem o sofá, estou aqui deitado nesse sofá, por culpa dela tem um buraco aqui que dói minhas costas. Quer dizer, o tempo todo ele só pensa nele, mas reclama da vida. E não faz nada por ninguém, e a gente vê muitas pessoas assim, né? Não fazem nada por ninguém, estão sempre pedindo ajuda, porque são as vítimas da fatalidade, né? E a gente vai ver que esses nossos amores que partiram, eles vão continuar sendo o que eles foram, fora do corpo, na espiritualidade. Eles vão continuar, talvez lá eles despertem para alguma situação, mas se quiserem, assim como aqui encarnado, a gente desperta se a gente quiser, né?
mas que a gente pelo menos pense, mesmo tendo sendo uma pessoa difícil, que pare de ficar falando, aquele não valia nada, já foi tarde, não sei o quê. Porque isso é uma energia que a gente envolve o companheiro. Então vamos pensar com bondade e amor. Por quê? Joana diz, teus mortos vivem, respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida a outros. Então, que a gente possa, né, lembrar dos nossos entes queridos com esse carinho que eles, onde quer que estejam, principalmente filhos que partiram, algum amor que partiu e que deixou muitas coisas, trabalhos aqui que a gente nem sabia que eles estavam envolvidos em tanto trabalho, em tanta coisa boa, né? Que a gente busca ajudar, continuar esse trabalho que ele deixou aqui por fazer, porque eu tenho certeza que ele estará bem próximo de nós para ajudar, para nos dar uma toque do que a gente deve fazer, né? Através dos seus guias, dos seus mentores, que a gente possa pedir aos mentores, cuida do meu filho, cuida do meu irmão, cuida do meu pai, né? Cuida da minha mãe, passa para eles o que eu os amo e que aqui eu mando boas vibrações para eles, de amor, para que eles se sintam fortalecidos onde estiverem e continuem sua caminhada. Porque a gente um dia vai se encontrar de alguma forma, né? Porque Deus é Pai e Deus aproxima as pessoas. Então, eu queria realmente falar até muito mais, né, do que essas pequenas palavras aí, mas foram essas as reflexões e saber, né, que nós precisamos fazer hoje para que amanhã nós estejamos melhores no plano espiritual e quando retornarmos a gente consiga, né, voltar com muita bagagem, com melhorias que nós fizemos nessa vida. Você vê que tem crianças aí voltando, né? Até ontem teve o programa aquele programa lá da Globo, esqueci o nome do cara, Hulk, com aquelas crianças superdotadas, gente, o que é aquilo? Umas crianças que respondiam assim as perguntas inteligentemente, né? Porque essa parte intelectual já foi trabalhada em algum momento do passado e elas já vieram com esse conteúdo, né? Com um conteúdo que hoje elas com 6, 7, 10 anos já estão aí com muita facilidade em raciocinar, tendo um raciocínio rápido. Isso tudo é o quê? É obra dessa vida? Não. Isso são conquistas já de outras vidas. Isso com certeza. Pessoas que vêm com habilidade. Cada um de nós tem o seu talento, né? E a gente precisa se conhecer para descobrir o nosso talento. Porque a cada encarnação a gente vai trabalhando esse talento e na próxima vai ser muito fácil. Aquele talento vai sair com uma naturalidade muito melhor do que agora, né? Exatamente porque a vida não acaba. E a imortalidade é isso aí. É plano espiritual, a vida futura e as reencarnações. Então, meus amigos, que o nosso coração permaneça agradecido sempre por estarmos nessa vida e que, se for o nosso momento de voltar, de retornar ao plano espiritual, que tenhamos coragem, força, porque todos nós vamos passar por isso, né? E que a gente possa envolver nossos amores, nossos amigos, nossas pessoas que já partiram, nossos parentes, nossos queridos que já foram para o plano espiritual, com muito amor, que eles se sintam fortalecidos através dessas emanações que enviamos, e aos nossos amigos encarnados também, porque tem muita gente que está fragilizado, sem esperança e com muito medo, mas nós precisamos torcer e olhar também por aqueles que têm sentimentos pequenos, porque às vezes a gente critica muito e não
vibra para que aquela pessoa desperte. E é a nossa função, né? Nós temos uma missão, que não é à toa que nós estamos aí, nessa caminhada de aprendizado, para usar esse aprendizado para alguma coisa que favoreça a todos, não só os nossos entes queridos que vivem conosco, mas aqueles também que estão desviados do caminho. Tá bom? Obrigada aí pela oportunidade de refletir. Beijo para vocês, tá? Agradecemos a nossa Laura pela sua reflexão, palavras, que Deus abençoe, que nós possamos, né, pensar bastante sobre esse tema bastante delicado para todos nós, mas, acima de tudo, buscar colocar em prática os ensinos do Evangelho. Então, para encerrarmos hoje a nossa reunião pública, eu vou pedir agora a nossa companheira Denise para fazer a nossa prece, lembrando que quarta-feira, às 18h30, temos o estudo do Evangelho, e às 19h50, o estudo das obras de Emmanuel. Nós estamos estudando o capítulo 4, que trata de Roma e o Evangelho, né? Roma e a humanidade. Então, um estudo muito interessante das obras de Emmanuel. Estamos estudando o primeiro livro que Chico psicografou do orientador espiritual Emmanuel. Então, aguardamos vocês na quarta-feira e quinta, retornamos às 16 horas para o estudo do livro Diversidade dos Carismas. E na sexta também, às 16 horas, o estudo da obra de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Tá bom? Então, Denise, por favor, faz a nossa prece de agradecimento.